Olá, bom dia a todas e a todos. E a gente inicia mais um webinar do Instituto Votorantim pelo programa Parceria da Educação com o tema Reorganização Orçamentária da Educação para o Fechamento do Ciclo de Gestão. É um tema super importante e para falar sobre esse assunto a gente traz aqui o Jean Adriano Rogoni. Ele é administrador e contador, especialista em gestão financeira e controladoria, auditoria, perícia, compliance e gestão de risco, palestrante de diversas vertentes da gestão pública, além de ser consultor em gestão do orçamento da educação pública. Jean, seja muito bem-vindo novamente aqui ao webinar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os participantes aí. É sempre muito bom poder colaborar com a educação pública brasileira. É sempre muito prazeroso, é uma honra poder fazer isso. Que ótimo, Jean. E o Carlos, né? Mais uma vez aqui o Carlos Sanches, ele está diariamente conosco, fazendo a curadoria de temas e participando dos nossos debates. O Carlos, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e o desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Carlos, um bom dia para você também. Bom dia, Carol. Bom dia, Gê. Bom dia a todos. Hoje a gente volta a falar de um tema bastante técnico, né? Durante alguns dias tratamos muito de questão pedagógica, semana passada. Essa semana abordamos, além de questões pedagógicas, tantos outros temas. Aquela palestra muito interessante ontem, aquela conversa muito interessante ontem com o Christian. Mas é sempre importante lembrar que a gestão está aí. E o Jean nos traz a possibilidade hoje de refletir a realidade que vamos ter da possibilidade de um cenário com menores receitas e com maiores despesas. Isso impõe a todos a necessidade de parar, pensar e replanejar. Então, vai ser uma conversa muito boa, Jean. Com toda certeza. Coube a nós falar um pouco dos números, né? Como a Carol disse, eu sou contador e contador diz muitos números, trabalha muito sobre números, né? E também o contador está muito acostumado a utilizar a legislação como base. Nós vamos trabalhar bastante sobre a legislação, o que diz a legislação em relação ao orçamento. Eu tenho acompanhado um pouquinho dos webinars também, a gente tem percebido que todos os assuntos são bastante diversos e subjetivos, de uma forma geral, e cabe a nós hoje falar um pouco da objetividade, né, dos números e tudo mais. Bacana, Jean. Só tem uma pesquisa antes, Jean. Tá. Sim, Fiquem à a vontade. gente vai fazer uma enquete, eu peço para a Ana Clara soltar a enquete aqui na nossa tela, para a gente entender quais são os principais desafios de vocês com relação à reorganização orçamentária, quais são as principais dúvidas. Então, se vocês puderem responder a enquete, e em breve, assim que o Jean terminar a apresentação dele, a gente volta com esses resultados e discute sobre eles. Jean, pode seguir em frente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho bastante dentro do tempo que a gente tem aqui. É um pouquinho bastante, porque a gente vai falar bastante coisa sobre muitos assuntos, mas um pouquinho, né? Dentro do tempo que nós temos aí. Vamos lá. Ainda com relação... Falando um pouco do coronavírus, né? Nós continuamos no meio do processo, nós não temos um processo exatamente definido, nós não temos o caminho traçado, nós não temos os resultados que a gente tinha imaginado no início da gestão, no início do Plano Nacional de Educação, no início do Plano Plurianual, enfim, nós ainda não temos todas as informações, nós não temos aquilo que a gente planejou, quando que vai terminar, quando que vai acabar, quando nós vamos atingir o nosso alvo, né? Mas, contudo, porém, nós precisamos nos organizar, nós precisamos analisar todas as possibilidades que nós temos. Nós precisamos, principalmente, relatar e justificar as dificuldades de todas as decisões contemporâneas, de todas as decisões que nós estamos tomando recentemente, mas nós estamos tomando essas decisões por quê?
Nós estamos tomando essas decisões com base num relato que você vai fazer, ou vários relatos de vários assuntos para justificar, para explicar por que você está tomando uma determinada decisão, por que você está escolhendo uma determinada ação, muitas vezes em detrimento de outra, por que nós estamos deixando de executar algum tipo de atividade, um tipo de ação nesse momento, para executar um outro tipo de atividade. Claro, não precisamos lembrar, né? Isso é novo para todo mundo. Ninguém que eu conheça, provavelmente, quase com certeza, nenhum de vocês viveu algo parecido com isso. Então, tudo é muito novo e é por isso que é importante demais relatar e justificar aquilo que a gente está fazendo, todas as ações que a gente vem fazendo. Hoje nós vamos falar sim de legislação e nós vamos falar sim dos números, de alguns números, né? Cada um tem um orçamento específico, cada um tem uma gestão diferente da outra, um formato, alguns têm o orçamento da educação na própria secretaria, outros têm o orçamento da educação sendo executada fora da educação, pela Secretaria de Finanças, Secretaria de Fazenda, Contabilidade Geral do município, é algo parecido, né? Mas hoje nós temos uma possibilidade, quando eu digo possibilidade, é uma quase certeza, por isso que ela está em negrito e sublinhada, né? E entre aspas, para não termos dúvida de que se trata, assim, de uma quase certeza de desencontro entre ano letivo e ano civil e exercício financeiro. E aqui nós temos um conceito legal. Numa determinada linha do tempo, dentro do exercício de 2020, aí a gente leva em consideração o exercício de 2019, o exercício civil, o ano civil de 2019, 20 e 21, nós temos o exercício financeiro, que vai de 1/1 a 31/12 de 2019, já foi. E isso é um conceito contido na Lei 4.320 de 1964. Olha só o artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Ponto. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, o que eu quero dizer com isso? O cômputo dos 25%, o gasto total com Fundeb, a aplicação de, no mínimo, 60% da receita do Fundeb com o profissional do magistério, dentro de 2020, tem que ser executado, empenhado, a despesa tem que ser apropriada, tudo dentro de 2020. Não importa se o ano letivo ultrapassa a barreira de 2020. Então, o cômputo dos 25%, a gente vai detalhar mais adiante, ele vale de 1 de janeiro a 31/12 de 2020. A aplicação, o investimento em profissional do magistério vale, os mínimos 60% vale entre 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Isso é uma regra. A Lei 4.320 é quem determina isso. Por que eu digo isso? Como eu estou dizendo aqui, é o que vai acontecer, tá? O ano letivo terminou de 2019, via de regra, com algumas exceções, talvez em função de algumas paralisações, etc., terminou via de regra em 31/12 de 2019. Já o ano letivo de 2020, ele começou em 1º de janeiro, mas no meio aqui, ali em março, abril, ele teve uma parada brusca e a gente não sabe exatamente quando ele vai terminar. E o ano letivo de 2021, também nós ainda não temos essa certeza, quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Isso aí é algo que nós ainda estamos construindo, né? Nós ainda estamos criando algumas formas para fazer coincidir o ano letivo com o ano civil e, consequentemente, ao exercício financeiro. As ações de educação, as ações da educação pública,
a garantia constitucional da educação, e logo adiante nós vamos também falar disso, passa pela área financeira, né? Tudo de alguma forma custa alguma coisa, né? Nós precisamos investir em profissionais do magistério, em professores, nós precisamos investir nos demais servidores da educação, a área meio da educação. E vejam, tudo isso de alguma forma custa, tem um custo, e nós precisamos estar sensíveis a isso, nós precisamos conhecer como funciona, qual é a dinâmica do orçamento, da execução orçamentária e financeira da área de educação. Tudo bem? Nosso objetivo hoje é justamente trabalhar como vai ser o 2020, especificamente o segundo semestre de 2020. Nós estamos quase terminando o primeiro semestre, né? Amanhã já é maio. Já terminamos, com junho já terminamos o primeiro semestre. Nós ainda estamos numa possibilidade de como vai ser o ano letivo, como vai ser, como nós vamos conseguir, como e quando nós vamos terminar o ano letivo de 2020. E de que forma, como e quando também nós vamos iniciar e, consequentemente, terminar o ano de 2021. Então, uma questão, nós precisamos estar sensíveis a tudo o que está acontecendo na área da saúde, mas nós precisamos estar sensíveis a como e quanto vai custar a operacionalização da educação. E eu sei que vocês discutiram diversos assuntos transversais todos esses dias, e o orçamento, eu gostaria, nós vemos isso como algo extremamente importante, um assunto extremamente importante para fazer com que o direito constitucional à educação seja garantido, ele seja desenvolvido junto com as ações pedagógicas, com as ações educacionais. Nós vemos a necessidade de o gestor da educação conhecer também o orçamento público da educação. Não deixem isso restrito ao contador. Eu sou contador, se tiver algum contador aí, provavelmente ele vai até concordar conosco, né? É assim, é importante que as ações educacionais sejam, de alguma forma, direcionadas considerando o orçamento público. Tudo bem? Vamos lembrar da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá no artigo 65, é só um lembrete, que diz que grande parte dos municípios estão em situação de calamidade pública. Quero lembrar, calamidade pública não é estado de exceção. É um estado diferenciado. A legislação, a Constituição, a Lei 4.320, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei do Fundeb, a Lei 11.494, a Lei do Piso Nacional, tudo isso continua valendo. Todas as regras, a Lei de Licitações, é a mesma transparência que nós passamos para vocês no dia 30/3, tudo isso continua valendo. Quando a gente fala de calamidade pública, o estado de calamidade pública, na realidade, é apenas para ter a possibilidade de descumprir, extrapolar, aliás, o gasto com o pessoal, para também a possibilidade de não diminuição da dívida. Então, estado de calamidade serve para isso. Ele não é estado de sítio, não é estado de guerra. Tudo bem? Não podemos nos esquecer disso. Isso é só um lembrete. Isso daqui e os demais assuntos estão lá no dia 30/3, quando a gente teve uma outra conversa, um outro bate-papo. E eu gostaria de lembrá-los, muitos de vocês já têm isso, mas eu gostaria de lembrá-los quais são os principais recursos da educação pública municipal, da esfera municipal. Recursos do Tesouro, recursos próprios, recursos MDE, como queiram chamar aí. Mas são os provenientes dos impostos municipais. Cuidado com esses impostos municipais. Vou detalhar também, que aí a gente tem que aplicar no mínimo 25% dos impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso a gente também vai detalhar.
Fundeb, proveniente de parte dos impostos municipais e estaduais e, em alguns casos, da União. Da União proveniente da complementação que a União faz para o valor mínimo aluno ano. Alguns estados que recebem, os estados que recebem essa complementação da União: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Se faltou algum aí, depois vocês me corrijam, fiquem à vontade com relação a isso. Uma outra receita importante é o salário educação. O salário educação vem de onde? O salário educação vem da massa salarial da iniciativa privada. Então, as empresas, elas contribuem com uma parte daquilo que pagam de patronal, uma parte do patronal vai para o salário educação. O INSS arrecada, manda para o FNDE e o FNDE redistribui per capita. PNAE e PNAT, aqui principais não em termos de valor, mas em termos de importância, de prestação de contas, de obrigatoriedade de gasto, uma legislação específica. E os convênios, em muitos casos, vocês têm convênios com os estados para alimentação escolar, tem convênios com o estado para transporte escolar, tem convênios com a União para construção de escolas, com o estado para construção de escolas e assim por diante. Esses são os recursos aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino. E existem também, isso é uma obrigação, isso é um preceito contido lá na Constituição Federal, artigo 212, e a gente vai falar já já. Existem também gastos com educação que são provenientes do Tesouro, são recursos próprios ou de outras origens, mas que não são de manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino. Mas isso eu também vou dizer para vocês, já está está num slide logo ali adiante, tá bom? Vamos continuando. Quem são os impostos? Quais são os impostos? Isso são lembretes que a gente precisa ter aqui, ó. Por que a gente imagina que isso é importante para o gestor da educação? Para o gestor da educação estar empoderado da educação. O gestor da educação, nós sugerimos que o gestor da educação entenda não só da área pedagógica, da área educacional, mas também das áreas meio. Entenda um pouquinho de licitações, entenda um pouquinho de orçamento público, para que ele consiga, para que o gestor consiga desenvolver melhor, articular melhor o desenvolvimento das ações de educação. Então, nós temos aí IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, que são impostos, mais a multa e juro decorrente desses impostos, mais a dívida ativa decorrente desses impostos, que são de poder tributário, de caráter tributário e de arrecadação do município, tá bom? São da esfera municipal, portanto. E nós temos alguns outros tributos que são arrecadados pelo município, que não têm o poder de tributação da esfera municipal, que são cotas partes constitucionais. Quais sejam? E vocês conhecem muito bem esses daí, ó. ICMS, IPVA, IPI exportação, que a esfera estadual arrecada, mas constitucionalmente uma parte é direcionada por município. Uma parte não pertence ao estado, pertence aos municípios daquele estado. FPM, que é formado por Imposto de Renda e IPI, ITR, ICMS de desoneração e IOF sobre ouro, são poucos municípios no Brasil que têm. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, somente São Paulo, capital, Guarulhos e Ouroeste, que fica no noroeste de São Paulo. Ouroeste é um município pequenininho, próximo a São José do Rio Preto, que são de poder tributário e arrecadatório da esfera federal, mas que uma parcela daquilo deve ser constitucionalmente devolvido, entregue ao município. Então, são cotas partes. Então, disso tudo aqui, a Constituição, lá no artigo 212, que eu citei agora há pouco, diz o seguinte, olha, os municípios têm que aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos
em manutenção e desenvolvimento do ensino. E eu também já vou falar o que é manutenção e desenvolvimento do ensino, ou MDE. E o ato das disposições constitucionais transitórias, ou DCT, lá no seu artigo 60, diz o seguinte ainda: até o 14º ano, isso a gente já vai falar também, os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o artigo 212, ou seja, parte dos impostos, à manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação. Tudo bem? Então, vejam, uma parte desses impostos aqui vai para um lugar chamado Conta Fundeb estadual. Em Minas Gerais, o Estado e os outros 853 municípios enviam, fica retido parte desses impostos, 20% desses impostos não chega para os municípios e não chega para o Estado, vai para uma conta chamada Fundeb Estado Minas Gerais, assim como acontece no estado do Paraná, com seus 399 municípios e o governo do estado, o estado de São Paulo com seus 645 municípios mais o governo do estado, cada um tem um fundo estadual, então, de todos os municípios e daquele estado, mais as receitas, algumas das receitas, então 20% dessas receitas municipais, mais 20% de alguns dos impostos estaduais vão para uma conta chamada Fundeb estadual. Dessa conta, a gente já ouviu falar que isso é redistribuído para os municípios daquele estado, para os municípios, para o estado, para a esfera estadual daquele estado, de acordo com a quantidade de alunos de cada rede. Então, isso é proporcional. O mesmo valor per capita por estado vale para todos os municípios daquele estado. E dentro dessa redistribuição, ou seja, tira 20% de alguns dos impostos, olhem só, não são todos, né? Na esfera municipal, mas todos da esfera estadual. 20% desses impostos forma o fundo, chamado Fundeb, e é redistribuído para os 853 municípios de Minas Gerais e para a esfera estadual de Minas Gerais, de acordo com a quantidade de alunos de cada rede aí. Tudo bem? E aí, continuando no inciso 2º desse artigo 60 do ADCT, os fundos referidos naquele inciso 1º serão constituídos por 20% desses recursos que nós comentamos aí. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuando. O que é MDE? Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Olha o que diz o artigo 211 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. MDE significa dizer o seguinte, que a gente diz que a aplicação em MDE, em manutenção e desenvolvimento do ensino, é aqueles, no mínimo, 25% de impostos, é quando eu pego a parte do imposto e direciono para a educação, dentro da área prioritária, de atuação prioritária do município, que no caso é ensino fundamental e pré-escola. Posso gastar dinheiro com transporte de nível superior para uma outra cidade, porque a minha cidade é pequena e não tem faculdade? Pode, educação pode, é uma ação de governo, talvez de Estado. Entra no gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, posso direcionar recursos dos 25%, entra no cômputo, aquele gasto, entra no cômputo dos 25%? Não entra, porque está fora da sua atuação prioritária, né, municipal, que é o ensino fundamental e pré-escolar. Tudo bem? E assim por diante. A gente vai ver mais alguns casos ali adiante. Lei 11.494, que é a lei do Fundeb, que instituiu o Fundeb. É a lei que substituiu a medida que transformou, que
fez com que a medida provisória editada lá em 2006 começasse a valer de verdade, né? Os recursos do Fundeb serão utilizados pelo município no exercício financeiro em que eles forem creditados. Eles serão utilizados dentro do exercício. Isso aqui é para corroborar com aquilo que eu disse ali atrás. Ano civil e exercício financeiro, independente de onde esteja o ano letivo. Não importa se nós vamos terminar o ano letivo em 2021, se vai começar o de 2021 em 2022 ou 2021 mesmo, não importa, mas aquela receita que nós tivemos dentro do exercício tem que ser gasto dentro do exercício. Em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases, artigo 21 da Lei do Fundeb. Artigo 23 da Lei do Fundeb. É vedada a utilização dos recursos conforme o artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases. Tudo bem? Então, vejam, nós temos aí 2 artigos que nos ajudam, nos auxiliam no gasto, onde eu posso aplicar o recurso dos 25, o recurso do Fundeb, ou onde eu não posso aplicar. Salário e educação tem uma legislação específica, PNAE, PNAT, convênios tem legislações específicas, PDDE, quando é o caso, tem legislações específicas. Então, nós estamos dizendo aqui das 2 principais receitas da educação, que é o recurso próprio do Tesouro, dos 25%, chamado 25%, e o recurso do Fundeb. Olha lá o que diz o artigo 71. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos. E aí, ele elenca todas as possibilidades de gasto para serem consideradas manutenção e desenvolvimento do ensino, claro, dentro da ação prioritária de cada esfera, no caso da municipal, pré-escola e fundamental. Então, ele diz lá, remuneração e aperfeiçoamento de pessoal docente, demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos, pesquisas, desde que visem o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização das atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, precisa, obviamente, de uma legislação específica para tratar disso, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto, se o município imagina que para atender uma demanda é necessário financiar a construção de uma escola ou a aquisição de ônibus ou qualquer que seja aí o tipo de operação de crédito. Então, a amortização e os juros entram como manutenção e desenvolvimento do ensino, aquisição de material didático escolar e manutenção de transporte, programas de transporte escolar, tá? Isso gasto com recurso próprio. Posso utilizar parte do Fundeb para comprar material didático escolar? Posso. Posso utilizar parte do Fundeb para manutenção de programa de transporte escolar? Posso também, porque está autorizando aqui. Lembra ali atrás, o artigo 23 da lei do Fundeb, da Lei 11.494? Lá estava dizendo que sim, que eu posso gastar de acordo com o Fundeb, eu posso gastar de acordo com o artigo 70 e não posso gastar de acordo com o artigo 71. Tá? Artigo 21 e 23 da Lei do Fundeb, respectivamente. E no artigo 22, ali no meio, tem algumas outras regras. Uma regra muito importante, né? Que trata da valorização do profissional do magistério, dizendo que, no mínimo, 60% da receita do Fundeb tem que ser direcionado ao pagamento do profissional do magistério. E o artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, né? Ou quando efetuado fora do sistema de ensino do município, né? Claro. Também não pode subvenção a instituição pública ou privada de caráter assistencial, desportivo ou cultural.
Pode subvenção? Pode. Há instituições públicas ou privadas, né, mas de caráter educacional. Formação de quadros especiais de pessoal, isso não pode. Não pode programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. A gente grifou isso daí porque isso daí tem uma conotação muito importante, porque nós temos que aplicar recurso próprio para ou pagar totalmente ou complementar a alimentação escolar. Alimentação escolar, aquele recurso próprio que nós direcionamos para a alimentação escolar, ele não é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, porque é uma ideia que corre em todos os tribunais de contas municipais, estaduais e da União, dizendo o seguinte, que aquela alimentação escolar, ela não é a alimentação mínima diária para o aluno. Ela é um programa suplementar de alimentação. A gente sabe que o cenário muitas vezes não é exatamente um programa suplementar. A gente sabe que, via de regra, em muitos dos casos, a alimentação escolar, merenda, né, como ela é chamada, ela talvez seja a principal fonte de alimentação de energia do aluno. Mas, tecnicamente, eu sou obrigado a dizer para vocês que o gasto com alimentação escolar, o recurso do Tesouro gasto com alimentação escolar, ele não pode ser aplicado com recurso do Fundeb e também não pode ser aplicado dentro dos 25%. Tá? Então, essa é uma questão técnica e não cabe discutir nesse caso aqui. Cabe a gente apenas dizer como que é o entendimento técnico. Tá? Assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, não posso contratar um psicólogo, né, para a educação, em tese é o que está aqui na lei. Assistência médico-odontológica, não posso contratar um médico ou um oftalmologista para a educação, porque em tese esse é considerado assistência social, por isso que ele diz aqui, e outras formas de assistência social, tá? Então, veja que interessante. Uniforme, a regra também ele não é, se eu gastar com recurso próprio, em tese eu não posso, não será considerado gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, porque é considerado uma forma de assistência social, porque você não compra você dá um uniforme para o aluno para manter uma uniformidade, né? Tem a ver, inclusive, com autoestima, para ele não se sentir menos que o outro e tudo mais. Então, essa é a ideia técnica. Eu sou obrigado a passar isso para vocês. Tecnicamente, como é o entendimento dos tribunais de contas, que é aqueles que vão fiscalizar vocês. Também não pode obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Posso construir o asfalto que vem de uma estrada até a porta da escola? Pode. Com recurso da educação, dos 25%, aplicar aquele 25%, com recurso do Fundeb? Não, de jeito nenhum. Tá? Tanto que ele diz aqui muito claramente, não constituirão despesas com MDE, obras de infraestrutura, mesmo que elas sejam realizadas para beneficiar diretamente, ainda que diretamente, a rede escolar, de alguma forma. Também não posso mandar jogar cascalho na estrada rural e gastar com recurso do transporte, recurso do Fundeb. Não posso. Também não pode, eu sei que vocês já sabem disso, mas também não pode pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função. Ele foi contratado como professor e hoje ele atua na secretaria. Isso não é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é porque ele está lá dentro. Mas eu não posso pegar um professor ou alguém do ensino e colocar lá na assistência social, ele está prestando um apoio educacional a um programa da assistência social. Isso é desvio de função. Não pode estar na folha de pagamento, se ele estiver em áreas como finanças, como mesmo que esteja em RH, isso não é o caso. Via de regra, tá bom? E aí,
nós temos algumas questões aí para a gente enfrentar, que eu penso que são questões são questões técnicas, né? Vocês são gestores da educação, vocês fazem a educação acontecer, graças ao empenho de todos vocês, que a nossa educação vem melhorando de alguma forma no Brasil, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, principalmente nos últimos anos aí, com a escassez de recursos, com a diminuição da arrecadação, tanto do Fundeb quanto de impostos, recursos próprios, né? Mas olha só, para hoje, eu elenquei 3 questões que a gente precisa enfrentar, entender e enfrentar. Qual o impacto da arrecadação dos impostos, do Fundeb, principalmente esses 3 aí, né? Impostos, Fundeb e salário educação. Eu coloquei QSE porque é como ele é chamado amistosamente, tá? Q de cota. A gente sabe que é cota, mas todo mundo conhece ele como QSE. Ou QESE, alguma coisa assim. Quanto custa manter em operação a educação municipal no atual cenário? Qual o impacto do atual cenário na garantia do direito constitucional à educação? Veja, a educação ela não é um direito constitucional que deve ser garantido de forma universal. E aí a gente precisa entender não apenas do impacto na arrecadação, mas quando eu digo aqui quanto custa manter a operação da educação e qual o impacto da garantia do direito constitucional, é para lembrá-los de uma coisinha. Nós já sabemos que a massa salarial da iniciativa privada está diminuindo. Os empregos, em muitos dos casos, estão escasseando. Via de regra, haverá uma migração, uma migração das escolas particulares para as escolas públicas, via de regra. A gente precisa entender essa migração, essa movimentação aí, para saber o quanto isso vai custar. E eu falei ali atrás que o Fundeb, a receita do Fundeb, ele é per capita. Poxa, se aumenta a quantidade de alunos na minha rede, significa que vai aumentar a receita? Quase isso, quase isso. E a gente vai discutir sobre isso mais tarde. Eu quero aproveitar aí e dizer para a Carolina, para o pessoal que eles normalmente têm questões, se vocês quiserem pôr algumas questões aí agora, fiquem à vontade também, não há problema nenhum, tá bom? Jean, eu acho que dá para concluir a fala, né, Carol? Até para a gente agilizar o tempo, acho que dá para a gente concluir a fala e daí a gente toca, já. Tá bom. Até para a gente não atrapalhar a tua linha de raciocínio, que está bacana e favorece o entendimento das pessoas. Concordo, Jean. Então, tá bom. Eu aproveito e tomo uma água. Vamos lá. Dentro das principais questões, qual o impacto na arrecadação? Vejam só. Tem a ver com o imposto, tem a ver com atividade econômica. Vocês já devem ter ouvido falar aí nos municípios de vocês que o ICMS está diminuindo, que o FPM está diminuindo, o IPVA está diminuindo um pouquinho, mas ninguém fala muito do IPVA. Mas o ICMS diminui porque imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Basicamente sobre isso. Se diminui essa movimentação, a aquisição de produtos, se diminui o transporte, o ICMS, o governo do estado arrecada menos ICMS e, consequentemente, a cota parte que vai para o município é menor. IPTU sofre alteração? Eu tenho uma tese, essa é o meu CPF falando. Se eu estou em casa, meu filho está passando fome e eu estou com carnê de IPTU para pagar, eu vou pagar o IPTU ou vou comprar comida para o meu filho? Eu compraria comida para o meu filho. O ISS, que é uma outra importante receita da esfera municipal. Ora, imposto sobre serviços. Se os serviços municipais estão diminuindo, obviamente a arrecadação vai diminuir. E pior, vamos imaginar que eu seja um prestador de serviço de uma determinada área aí. Antes eu fazia questão de emitir nota para todo mundo, não tem problema nenhum em emitir nota. Agora o sujeito chega para mim e fala assim,
Quanto custa o seu serviço? Olha, meu serviço é tanto. Você não faz mais barato? Olha, se eu puder não emitir nota para você, eu desconto o imposto. Ah, tá bom. Pronto, já caiu a arrecadação do ISS também. E assim por diante, né? FPM, que é uma outra importante receita do município, ela é formada por imposto de renda e IPI. Imposto de renda sobre lucro e massa salarial, né? E o IPI é imposto sobre produto industrializado, tende a cair. E o Fundeb tende a cair? O Fundeb vem de onde? De 20% de alguns municípios, de alguns impostos municipais e 20% dos impostos estaduais para formar o Fundeb. Tem a ver com atividade econômica? Nós acabamos de falar dos impostos, como funciona, como deve ser a arrecadação deles em função da atividade econômica, da queda. Salário educação vem para nos salvar. Salário educação da iniciativa privada. O salário educação vem, como eu disse antes, de 2,5% da iniciativa privada. Se a massa salarial da iniciativa privada está caindo, ou se a massa salarial, se a quantidade de empregos da iniciativa privada está diminuindo, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte: a arrecadação do salário de educação também tende a cair. Tudo bem? E olha só como a gente identifica isso. Gazeta do Povo, lá do Paraná. Paraná já perdeu, isso aqui é de 5/4, tá? Já perdeu 220 milhões com a crise, em 5/4 já tinha perdido isso, e o rombo deve chegar a 1 bilhão só em abril. Não estou aqui como portador de notícias ruins, hein? Eu só obtive isso dos jornais. Apenas constatador. Certo, estou apenas repercutindo. O governo de Pernambuco prevê queda de 45% no ICMS, que é a principal receita do estado. E a despesa é essa de 900 milhões com o Covid-19. Além da queda, uma despesa extra. Governo de São Paulo anuncia corte de verbas após deixar de arrecadar quase 10 bi com a pandemia, isso em 14/4. A crítica lá do Amazonas, pandemia derruba a receita tributária do Amazonas e queda deve chegar a 40% também dia 14/4. Pandemia provoca queda na arrecadação de Minas e o governador Zema diz não ter dinheiro para pagar nada. Isso 27/4. Foi esses dias atrás, né? E dia 28, que foi o Dia Mundial da Educação, a Unesco chama atenção para a urgência de enfrentar desafios impostos pela Covid na educação, né? Com mais de 1,5 bilhão de estudantes afetados pela pandemia em todo o mundo, é muita gente, a educação enfrenta uma crise sem precedentes. O número representa 80%, 87% da população mundial de estudantes. Ainda tem 13% de todos os estudantes aí que aparentemente serão menos afetados, não é que deixarão de ser afetados. Uma outra questão que nós precisamos enfrentar: quanto custa manter a educação municipal operando, atuando no atual cenário? Nós também já falamos sobre isso, né? Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque nós já temos um vídeo aí do dia 30 do 3. Nós precisamos rever todos os contratos, nós precisamos rever todas as ações da educação. Nós precisamos rever cada contrato. Lembrando, cada contrato é um contrato, precisa ser revisto. Transporte, segurança, obras, limpeza, tudo que a gente direciona recurso para a manutenção da educação, para fazer com que a educação continue funcionando, continue operando. Isso do ponto de vista técnico. E a gente vai falar daqui a pouquinho ali a respeito da garantia constitucional. Isso é só uma dica que já está lá no PVE no dia 30/3. A gente comentou da Lei 8666 aí, tá bom? Vamos lá. Qual o impacto na garantia do direito constitucional à educação? Vamos traçar um gráfico? O contador adora gráfico. Na linha do tempo de 2014 até 2030, nós temos aí o Plano Nacional de Educação, não podemos esquecer de todo o resto, hein?
Nós temos o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, que vale de 14 até 2024, vale por 10 anos, que vai terminar daqui a pouquinho. E olhem só, percebam isso daqui. Nós temos o Fundeb, que teve início em 1º de janeiro de 2007 e vai terminar quando? 31 de janeiro de 2020. O Fundeb vale até o final desse ano. Ele vai continuar só se nós tivermos uma outra emenda constitucional. 31 de dezembro. Oi? 31 de dezembro. 31 de dezembro, desculpa. 31 de dezembro de 2020. Eu fiz até uma brincadeira com um amigo meu essa semana. Eu falei, olha, o Fundeb vai acabar amanhã. Esse amigo meu respondeu, disse o seguinte, falou, não, o Fundeb acaba 31 de 12. Eu falei, calma, tem que acabar amanhã porque já está muito perto. A gente acha que tem 8 meses ainda até acabar o ano, mas não é. A coisa é muito dinâmica, né? Foi uma forma de dizer. Olha o que nós temos ainda para levar em consideração. A gestão que vai terminar coincidentemente em 31 de 12 de 20. E nós temos ainda o plano plurianual que está em vigência, nós acabamos de passar pelo meio dele, que vai até 31 de 12 de 21, e nós temos que construir um outro PPA no ano que vem. Olha que interessante isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte com isso. Nós temos que levar em consideração todas as medidas educacionais, nós temos que levar em consideração todas as questões pedagógicas, mas nós não podemos, gestores, nós não podemos nos esquecer de todo esse complexo que a gente acaba tendo aí. Vamos imaginar o seguinte, criei aqui, meu CPF aqui achou que eu poderia criar um indicador de melhoria, qualquer ação que a gente melhorasse o indicador de um ponto A até um ponto B. Tracei um caminho, chegou lá em previ que em 2024 eu ia atingir isso daí e teria um caminho para chegar lá, que passa por 2019, 20, 21 e chega até lá. Com essa pandemia, o que vai acontecer com o atingimento dessa ação? Provavelmente, não sei ainda exatamente o que vai acontecer, eu preciso analisar isso. Mas provavelmente, em função disso que aconteceu aqui, ó, sumiu aqui. Provavelmente isso vai ter que ser estendido por mais alguns anos. Eu vou ter que reprogramar todo meu plano estratégico da educação, revisar a garantia constitucional do direito à educação. Tá bom? Ficou claro isso? Cada ação, cada programa, cada projeto, a gente vai precisar rever também. E olha, nós estamos falando aqui de plano plurianual, nós estamos falando de encerramento de gestão, todos aqueles relatórios de encerramento de gestão. Estamos trabalhando que a eleição vai acontecer nesse ano ainda, né? Mas nós estamos imaginando que todos aqueles relatórios de final de gestão, onde a gente tem que receber os detentores, a equipe da próxima gestão, a transição ali. Além disso, nós vamos ter que revisar todo o nosso planejamento. E a gente estava acostumado a lidar com uma balança. Eu organizava ali a balança, os gastos com a educação, a receita, porque o planejamento já estava mais no nosso controle. E hoje a gente tem que revisar receitas, reestruturar os gastos, mas também reestruturar as metas. E aí a gente não tem mais uma balança de 2 pesos. Nós temos um equilibrista, nós gestores vamos virar equilibristas. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, acho que todos a oportunidade de ver isso pessoalmente, o qual é difícil, mas nós todos temos que ser equilibristas nesse momento para fazer com que a garantia constitucional à educação seja mantida, fazer com que a gente contemple a legislação que nós temos com relação ao orçamento, fazer com que a gente execute o nosso orçamento dentro do exercício de 2020, fazer com que a receita do Fundeb de 2020 ela seja aplicada em 2020
bem como todos os demais recursos que vão transitar dentro das regras de cada um desses recursos que já transitam dentro da educação. Tudo bem? Pode soltar a pergunta aí, não tem problema. Já terminei a minha linha de raciocínio. Ótimo, Jean. Bom, eu vou aproveitar então a oportunidade para soltar o resultado da enquete. Se a Ana Clara puder trazer as respostas, né? Quais são as principais dúvidas quanto à reorganização orçamentária? A gente tem com 68% reorganização em função do contexto da pandemia. Essa é a maior dificuldade, né? A gente está pensando aqui no encerramento do ciclo de gestão e o pessoal está muito preocupado com a reorganização no contexto da pandemia. Em segundo lugar, a gente tem 39% conhecimento da legislação, que é uma dificuldade grande. E por último, em terceiro lugar, por último não, né? Mas não menos importante, em terceiro lugar, o fechamento do orçamento, conciliação. O que vocês acham, gente, desse resultado? Olha, vai lá, vai lá. Eu penso que eu já esperava um pouco essa questão da reorganização em função do contexto da pandemia. E o próximo item que eu deixei bem vermelho nesse slide aqui é justamente em função de algo muito parecido com isso. E eu imaginei que a equipe preparada e o fechamento, orçamento, conciliação tivesse um pouco mais de votos, vamos dizer assim, né? Fosse um pouquinho maior essas linhas aí. O conhecimento da legislação, na minha opinião, está diretamente envolvido com a equipe preparada, né? A equipe precisa entender da legislação orçamentária, gestores da educação. Vocês são os responsáveis pela educação, vocês são os responsáveis pela gestão, inclusive orçamentária e financeira da educação. E quanto à tela que eu falei, é essa daqui, ó. Produzir documentação. Produzam toda a documentação possível. Digam o que está acontecendo. Qual é o cenário hoje? O que você está passando hoje? Explique por que você tomou uma atitude de utilizar uma ferramenta. Explique por que você tomou a atitude de deixar de executar uma ação que esteja no orçamento municipal, no plano plurianual. Isso é óbvio que tem que uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com a administração, né? Finanças, o prefeito, mas expliquem por que de qualquer decisão. Por que nós tivemos que reestruturar os contratos do transporte? Por que nós tivemos que reestruturar os contratos de manutenção escolar, de fibra ótica, de tecnologia? Por que nós fizemos isso? O que nós estamos passando agora e nós tomamos essa decisão baseado em quê? Em qual técnica, em qual métrica nós utilizamos isso, tá? Então, produzam toda a documentação possível, de tudo. Formalizem isso, montem o processinho administrativo. Olha, nós revimos o contrato número tal, número X, porque nós entendemos que foi a melhor solução em função disso, e assim por diante. Jean, deixa eu aproveitar, eu quero vamos nos transportar para a realidade dos municípios que a gente conhece bem, que a maior parte deles tem, infelizmente, uma estrutura de pessoal que não é apropriada, pouca gente para fazer muita coisa, muita gente batendo escanteio, marcando gol e levando a bola para o meio de campo, Isso. Muitas vezes com pouco aparato de ferramenta, de instrumental técnico e tecnológico para ajudar, mas digamos que a gente está lá numa Secretaria de Educação, de grande porte, de pequeno porte, mas a gente enfrenta essa realidade. E aí acontece que eu, secretário de Educação, sou o gestor do recurso, mas é lá na prefeitura que os processos licitatórios estão sendo realizados, a contabilidade é feita, acaba que o prefeito, o secretário de Finanças decidem como aplicar boa parte dos recursos, inclusive do Fundeb, e é mais ou menos esta a realidade do Brasil, com raras exceções. Posto isso, já, se você estivesse na pele, no lugar de um secretário de Educação, como este,
qual cuidado você teria no sentido de reorganizar o orçamento nesse contexto surgido a partir da pandemia, especificando que ação, que procedimento você tomaria, como você tomaria pé da situação e o que você iria propor, Jean? Tá bom. Primeiro que seria uma honra poder estar no papel de um gestor da educação. Isso não é para qualquer um. Isso é para poucos escolhidos e tem que ter uma tecnicidade muito, muito grande para gerir a educação, para gerir não a educação, mas para gerir a vida de boa parte da população do seu município, né? Seria uma grande honra. Mas é como eu disse, nada diz que um bom médico será um bom secretário de saúde, nada diz que um economista vai ser um bom secretário de finanças e também não há comprovação de que um bom professor, um ótimo professor, seja um bom gestor da educação. E é por essas e outras que eu disse que seria uma grande honra para pouquíssimos ser gestor da educação municipal. Vejam, primeiro, eu citei ali atrás uma palavrinha, empoderamento. Empoderamento, a gente precisa conhecer a parte educacional, a área educacional, a dinâmica educacional, pedagógica, mas a gente precisa conhecer a área meio, a gente precisa conhecer o orçamento, como funciona o orçamento da educação. É através do orçamento que eu vou conseguir, que o gestor vai conseguir vir, fazer com que a educação evolua, fazer com que aquela vontade, aquele plano, aquela estratégia evolua. Quero dizer uma coisa, orçamento não é uma peça cheia de números. Orçamento é um plano de transformação social, é um plano de melhoria da sociedade, é um plano de melhoria da educação. Nós precisamos entender de orçamento público para que a educação, para que aquelas ações educacionais, aquelas ações pedagógicas evoluam de uma forma mais tranquila. Olha que interessante. A licitação, a Lei 8666, muitos maldizem a Lei 8.666, a Lei de Licitações e Contratos, dizendo que ela é muito burocrática. A burocracia, gente, é necessária na administração pública, porque ali tem recursos públicos e a regra tem que ser única para que a transparência ocorra. Então, vejam, as regras, nós precisamos entender as regras da Lei 8666 para imaginar o seguinte: bom, eu tenho uma ação de educação que depende de uma determinada contratação. Esse tipo de contratação levaria quanto tempo para ocorrer em média? Então, eu já tenho que me prevenir disso, porque eu já tenho que disparar o procedimento administrativo num tempo suficientemente capaz para fazer com que aquela ação ocorra eventualmente, com toda certeza. Falando especificamente de orçamento da educação, eu citei ali atrás uma outra ferramenta que eu acho muito importante, eu citei ali atrás os artigos 70 e 71 da LDB. O que pode e o que não pode, não é isso? Exato. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, sabe, o gestor da educação não tem atrás dele, via de regra, às vezes, a foto do presidente da República, a foto do governador, a foto do prefeito, ou só a foto de um deles, etc. Eu quero pedir licença e virar de costa para vocês, que o Carlos Eduardo me provocou e não foi combinado. Mas eu gostaria que vocês pusessem um quadro assim, ó. Tá conseguindo enxergar? Sim. Artigo 70 e 71. É a Dois melhor coisa. quadros, o artigo 70 e o artigo 71. Para que vocês, gestores, tenham isso em mente todos os dias e que se alguém sentar na tua frente e perguntar, eu posso transportar o pessoal do esporte? Hoje não pode, né? Mas eu posso transportar o pessoal do esporte para jogar futebol na cidade vizinha? Você responde o seguinte para ele, vamos ver se o artigo 71 deixa? Vamos ver se o artigo 71 proíbe? Tenham isso
sempre com vocês. Vamos lá. Muito bem. Carol, você quer fazer as perguntas que estão aqui? Eu continuo depois. Sim, Então, sim, você sim. quer pôr já mais enquete? A gente tem uma pergunta da Edilene aqui, que ela fala sobre o desvio de função, né? E o professor que está de atestado médico com desvio de função dentro da escola, esse recurso, ela diz, sai do Fundeb? Ele está... É estranho o desvio de função com atestado médico, porque, em tese, se ela está se ele está com atestado... Se ele está com atestado, talvez ele esteja afastado, mas talvez ele esteja... O médico, uma junta médica, não um médico, mas uma junta médica deve ter dito que esse professor, formalmente, né, deve ter dito que esse professor não pode mais exercer a atividade docente, tem que exercer uma outra atividade. Isso acontece recorrentemente, né? Ele continua na educação? Sim. Ele continua sendo profissional do magistério para efeitos de aplicação dos mínimos 60% do Fundeb? Não. Ele é aplicação, ele é investimento da educação, porque ele está exercendo uma atividade administrativa, mas ele não pode ser pago com o mínimo 60% do Fundeb. Muito bem. Eu quero aproveitar também a oportunidade, pedir para a Ana Clara soltar a próxima pergunta. A gente tem feito uma análise aqui essa semana sobre a participação, né, de vocês, enfim, da periodicidade das videoconferências e também se a gente está contribuindo ou não com o aprendizado, enfim, com a aprendizagem de vocês. Então, a gente participa diariamente aqui e pergunta se você já participou de algum outro webinar diário do PVE, caso você já tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui. E, por fim, qual é a melhor periodicidade de webinar para você? 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes por semana? Peço para que vocês respondam, por favor. Em breve, já a Ana Clara vai soltar a próxima pergunta, que é o índice de satisfação, né, dessa videoconferência. E eu vou colocar aqui do lado no chat, por favor, o link com o formulário para que vocês possam inserir possibilidades de novos temas, novos palestrantes, vocês podem indicar também, tá? Vamos seguir, Carlos? Você tinha alguma outra... Jean, vamos lá, uma questão importante, que é assim... Há uma preocupação nesse momento em que a gente pode ter, como você acabou de contar, uma possibilidade de receita menor. Entretanto, e nós temos aqui manifestações, alguns municípios suspenderam, outros estão pagando o professor, mas de alguma forma a gente sabe que lá na frente, este ano, ele pode, depois que as aulas retomarem, a partir daquele momento, determinar a necessidade de um gasto maior. Então, olha a balança, receita melhor com a possibilidade de gasto maior. Pode acontecer. Ok? Se isso pode acontecer, como que a Secretaria de Educação deve, a partir de agora, pensar e que medidas tomar para buscar esse equilíbrio? Bom, essa possibilidade realmente há. Essa não é uma discussão exclusivamente da educação, porque envolve uma equipe técnica, né, da Secretaria de Fazenda, de Finanças, envolve também o prefeito, envolve também a Secretaria de Administração. Eu só quero aproveitar e adiantar aqui, eu vi que teve duas questões. Pode suspender contratos de professores nessa pandemia? Suspender talvez seja... demitir os temporários nessa pandemia? Pode, a qualquer momento, desde que seja cumprida a lei. O temporário, por exemplo, ele tem um tempo, né, para ele ser um contrato por prazo determinado, então ele tem um tempo determinado, e se houver a quebra de contrato unilateral antes disso, cada um cumpre a sua parte. Pode, a legislação permite, desde que seja pago aí todos os direitos. Agora, como que a gente reestrutura, como que a gente controla, como que a gente revê essa questão? Primeiro, vendo onde é possível cortar, vendo o que é possível cortar. O contrato do transporte escolar, é possível cortar alguma parte? O contrato da alimentação escolar, é possível cortar alguma parte?
E nós já discutimos isso lá no dia 30/3, né? É possível rever, reestruturar todos os contratos, né? Nós temos agora que trabalhar com uma determinada estrutura. Vejam. Como eu disse no comecinho da apresentação, tudo é muito novo. Nós estamos no meio do processo. E é por isso que a gente escreveu aqui, ó, produzir documentação de tudo. Escrevam tudo. Por que você está reduzindo um determinado gasto? Ou por que você está aumentando o gasto com uma outra ação na educação? Então, vejam só. Primeiro de tudo, a gente, gestor da educação, conhecer o orçamento da educação. Saber o tamanho da sua perna. Até onde você pode ir. Depois, entender a técnica orçamentária, minimamente. Não precisa ser expert em orçamento, mas minimamente. Você precisa ter alguém te auxiliando, alguém te ajudando nesse momento, alguém ajudando você a passar por esse momento, né? Algum técnico que entenda de educação e que entenda de orçamento público. Pode ser um técnico externo, se você tiver alguém na prefeitura, ótimo, mas se não, de repente é uma ação que você tenha que ter aí, contratar alguém de fora. Mas veja, a outra ação, entender o quanto vai cair cada receita. Qual é a projeção de queda de cada receita? Criar cenários, fazer exercício de criação de cenários. O ICMS deve deixar de arrecadar tanto, o ISS deve diminuir tanto, o FPM está caindo tanto. Qual é a composição a composição dos mínimos de impostos para eu aplicar no mínimo 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino? Qual é a reprogramação da receita do Fundeb até o final do ano? Eu preciso entender isso. Quanto deve cair o salário da educação até o final do ano? Para eu saber o quanto vai estourar. Se estourar, e provavelmente todas as secretarias vão estourar, é uma questão de... nós temos que fazer uma reunião, montar uma equipe multidisciplinar, e aí eu falo equipe de gestores da educação, finanças, administração, que é onde está a folha de pagamento, o prefeito, para a gente entender quais as atitudes nós podemos fazer nesse momento. Existe um instituto na Lei 4.320, que é o crédito extraordinário, que a partir do momento que você tem uma situação de calamidade como essa, você pode abrir você pode aumentar suas despesas, sem ter a receita correspondente. O orçamento público brasileiro prevê despesa igual receita, no máximo igual a receita, perdão, no máximo não, igual. Mas eu posso aumentar a despesa sem aumentar minha receita. Mas cuidado, a legislação prevê. Mas a legislação também diz que se você fizer isso sem uma justificativa plausível, técnica, você vai ter problema também. Claro, né? Por isso que eu digo, documentem tudo. Principalmente escrevam, criem procedimentos administrativos, guardem esses procedimentos administrativos com vocês aí. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos seguir adiante. Tem algumas perguntas aqui. Pode pôr as perguntas aí. Vamos lá. A Evânia, ela diz o seguinte: o município de Lagoa Charmosa, em Minas Gerais, cancelou o contrato com os professores nesta pandemia. Isso é permitido pela lei? Depende de qual lei. Assim, isso eu até comentei brevemente agora há pouco, né? A legislação do contrato temporário, eu imagino que esteja falando do contrato temporário, né? E eu vi que a Neuza também perguntou de antecipação de 30 dias de férias, etc. Bom, é assim, a legislação do contrato temporário diz o seguinte: olha, você pode fazer um contrato temporário. Quando você vai fazer esse contrato, e no caso da administração pública ainda tem uma fase anterior, que é o concurso, mesmo que seja de caráter precário, né, porque é temporário, ainda tem o concurso de provas e títulos, é definido ali o prazo pelo qual aquele contrato vai vingar, ele vai valer, vai vigir. Ele vai vigir de janeiro até dezembro, podendo ser prorrogado
por até 2 anos, por igual período, por exemplo, até 2 anos. Mas, de janeiro até dezembro, todos os direitos têm que ser garantidos, são garantidos pela lei do contrato temporário. E também existe o seguinte, se a cláusula, até aqui, se a cláusula for quebrada em algum momento, o que acontece? Unilateral, né? Se o empregado público, no caso aí, pedir demissão, ou o governo exonerar o empregado público, ele é empregado público, regido pela CLT, o que acontece? Um ou outro vai ter que pagar uma diferença proporcional, alguma multa, alguma coisa assim. Isso vai estar, além do que está na legislação, vai estar estipulado também no edital de concurso para o temporário aí, tá bom? É permitido? É permitido, claro, mas com o pagamento, é uma questão de fazer conta, né? E fazer conta e imaginar quando que isso vai acabar. Esse pessoal vai fazer falta para mim se a pandemia, sei lá, se as aulas voltarem em junho, em julho. Pior, eu exonerei esse cidadão. E aí, puxa, as aulas voltaram agora em julho. Eu posso fazer um concurso? Não sei. Será que vai poder ter... Eu vou poder fazer esse concurso? Será que juntar tanta gente assim no mesmo local, será que eu vou poder fazer isso? Então, veja, são questões que o gestor tem que levar em consideração. Mas, legalmente pode, em resumo. Vânia, eu queria recomendar, é difícil a gente conseguir reunir todas as informações de todos os estados. A sua pergunta é pertinente no seguinte sentido. Lembro que no Mato Grosso, se não estiver enganado, o Tribunal de Contas baixou uma instrução normativa específica sobre esse tema, dizendo que, para evitar o caos social, a dificuldade e uma série de outras questões do ponto de vista, né, de que a pandemia causa na sociedade, na vida das pessoas, os municípios poderiam pensar em manter esses contratos e, de alguma forma, estabelecer compensação de horas, alguma coisa para isso ser compensado ao longo deste ano. E eu vi que tem município que fez, inclusive, para mais 2 anos da frente. Ok, não conheço, não tenho em mãos aqui se o Tribunal de Minas Gerais, Evânia, acabou baixando alguma norma nesse sentido. Recomendo, portanto, que você possa conversar com o jurídico da prefeitura para verificar se o tribunal tem alguma recomendação. Bem lembrado, apenas dizer o seguinte, né? Essa não é uma decisão, voltando a dizer, essa não é uma decisão exclusiva e específica do gestor da educação, bem lembrado, Carlos. É uma decisão que deve ser tomada em conjunto com a equipe multidisciplinar. Eu peço desculpa aos advogados por dizer da equipe da área de finanças, da área de administração, do prefeito, mas do jurídico, me perdoem. Realmente, todas as questões jurídicas aí a gente precisa analisar. Precisamos analisar como é o edital de cada edital de contrato temporário tem um conteúdo. Então, a regra seria essa que a gente está dizendo, mas é uma decisão a ser tomada por uma equipe multidisciplinar. Obrigado, Carlos. É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Gente, eu queria reiterar aqui que a gente pede que vocês enviem para a gente dicas de temas e palestrantes acessando o link ao lado que eu coloquei aqui no chat. Então, eu peço para vocês acessarem lá, caso vocês tenham indicações de outros temas e palestrantes para a gente trazer aqui. Jean e Carlos, vocês têm alguma última recomendação, uma última fala? A gente já está chegando ao final, então eu pediria que vocês, se puder, Carlos, voltar com a tela para o pessoal não ver mais a apresentação. O Jean. Daí, assim, só a visão de vocês é o seguinte, vocês diariamente recebem, até às 4 da tarde, no e-mail de vocês, todo mundo que se cadastrou em algum webinar recebe, já está no nosso mailing e vai receber um e-mail até às 4 da tarde falando sobre a inscrição para o próximo webinar que acontecerá agora na próxima segunda-feira, já que amanhã é feriado. Nesse card, você vai receber, inscreva-se para participar do próximo webinar e a partir daí você também vai receber lá embaixo, assista aqui
por meio deste link, a videoconferência que aconteceu no dia de hoje. Você vai clicar ali e lá você vai ser direcionado para o site do PVE. Nesse site você vai ter uma série de links onde você vai poder clicar para assistir a videoconferência de hoje, baixar as apresentações que foram utilizadas durante a videoconferência e também para se inscrever para a videoconferência, para a próxima videoconferência, que no caso da gente aqui é na próxima segunda. Então, assim, acessem, por favor, esse material. A gente, além de enviar isso por e-mail até as 4 da tarde, também envia isso por WhatsApp para as nossas redes. Então, a gente pede, por favor, que vocês acessem para ter aí esse material que o Jean produziu aqui para a gente, enfim, e uma série de outros conteúdos que diariamente a gente posta. Está tudo no nosso site. Você acessando o site do PVE, você tem acesso a todas as gravações de todas as videoconferências e a todos os materiais que foram disponibilizados aqui. Jean, Carlos, últimas palavras? Falei demais? Antes do Jean encerrar, eu quero aproveitar e lembrar que, independente de o secretário ter o domínio ou não do orçamento na sua mão, independente do secretário ser o único definidor sobre a utilização dos recursos da educação, independente de ser ele a palavra final sobre essas questões, é muito importante, na linha do que o Jean fez essa reflexão maravilhosa para a gente, sentar com a equipe da secretaria, Carol, neste momento, e repensar. Repensar o que vai ser preciso de investimento ao longo do ano. Investimento de salário, investimento de transporte, investimento de alimentação, demais insumos, efetivamente o que é preciso para a rede funcionar ao longo do ano. E, claro, já pensando que, poxa, eu vou ter no ensino fundamental um período letivo que vai até tal período. Na educação infantil, eu vou usar a LDB artigo 31, eu vou menos. Mas então eu tenho que repensar. E aí definir o que vai ser preciso e já sentar, como o Jean acabou de falar, sentar com o prefeito, sentar com demais áreas da prefeitura e começar a pactuar a utilização dos recursos. Mas, ao mesmo tempo, gostaria também, pegando o gancho no Jean, de deixar uma sugestão. Tem que ir lá e conferir se os recursos de educação, ao final do período de cada 10 dias, estão sendo depositados adequadamente na conta MDL, na conta 25, acompanhar a receita do Fundeb, do Salário Educação, do PNAE e do PNAT. É tempo de efetivamente fazer a gestão na sua plenitude e isso contempla também a gestão orçamentária e financeira, Jean. Realmente, o Carlos Eduardo disse brilhantemente tudo o que eu gostaria de dizer. Mas é isso mesmo. Uma palavra que eu sugiro para vocês. Empoderamento. Se empoderem, gestores, se empoderem daquilo que é dever de vocês. Se empoderem da gestão da educação. O gestor, o secretário municipal de educação, os diretores educacionais precisam entender do orçamento público. Como eu disse, o orçamento público ele é a ferramenta para apoiá-los na viabilização de todas as ações educacionais. É o orçamento público, é a área de licitações, é como funciona a área de pessoal, a legislação de pessoal do seu município, como é importante isso, quanto isso é importante para te apoiar na viabilização das ações educacionais, dos projetos educacionais, da educação pública municipal. Isso é extremamente necessário, é extremamente importante. Uma dica de pronto que eu já dou para vocês tá aqui no material, mas acesse a Lei de Diretrizes e Bases, artigo 70 e artigo 71, tenham isso junto com vocês, porque eu penso que isso são textos legais de extrema importância para que vocês entendam, pelo menos consigam dizer de pronto, isso pode ou isso não pode dentro do meu orçamento. Eu agradeço novamente ao Instituto Votorantim, agradeço a todos aí a oportunidade de poder colaborar com a educação pública brasileira. Contem sempre conosco, estamos sempre à disposição para ajudar a melhorar sempre a educação pública brasileira. Obrigado.
Obrigada, Jean. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Carlos, você quer falar um pouquinho sobre a videoconferência que a gente vai ter na segunda-feira? Então, como nós anunciamos, na segunda-feira a gente vai ter novamente a presença da professora Maria Helena Guimarães Castro, que foi uma das relatoras do parecer do Conselho Nacional de Educação. Ela vem agora efetivamente contar como ficou este formato final do parecer que trata de atividades não presenciais e também da reorganização dos calendários escolares. Portanto, na segunda-feira, às 10 da manhã, novamente a presença da professora Maria Helena Guimarães Castro. Muito obrigada, Carlos. Obrigada a todas e a todos pela presença no dia de hoje. A gente, então, volta a se encontrar na segunda-feira. Eu desejo a todas vocês e a todos vocês um ótimo feriado, um ótimo final de semana, que a gente possa se acalmar, se tranquilizar, baixar um pouco o nível de estresse, né? E que a gente consiga passar ótimos dias aí com a nossa família e que tenhamos momentos de descanso e de alegria no meio desse caos. Muito obrigada a todas e até segunda-feira com a Maria Helena Guimarães Castro para falar um pouquinho sobre as recomendações do Conselho Nacional de Educação. Até mais. Tchau, tchau, Jean. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Bom final de semana e bom feriado. igualmente.